Olá, meu nome é Luma Soares, sejam todos bem-vindos. A participação de vocês é muito importante, eu estarei junto com vocês, pais, mães e cuidadores na jornada do programa Crescendo com Você. É com muita alegria que iniciamos a nossa sessão sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento infantil. E já gostaria de começar perguntando, mas será que existe diferença entre crescimento e desenvolvimento? É sobre isso e muito mais que vamos juntos aprender para ajudarmos as crianças a crescerem mais saudáveis e se tornarem adultos mais felizes. Então vamos lá? Primeiro, eu quero dizer que existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Quando falamos em crescimento infantil, estamos nos referindo ao tamanho, às formas do corpo, aquilo que pode ser medido como a altura, o peso. Esse processo começa desde que o bebê se encontra na barriga da mãe e cresce até que ele se torne um adolescente. E o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é tudo aquilo que está relacionado ao aprendizado da criança, a fala, as relações com outras pessoas. O cérebro aprende coisas novas todos os dias e todas as vezes que a gente oferece a oportunidade de brincar, de conversar, mesmo que a criança seja um bebê, todas as vezes que sou carinhoso ou carinhosa e brinco e canto com ela, eu estou ajudando no desenvolvimento, que é diferente do crescimento, entendeu? Então, todas as vezes que você, pai, mãe, cuidador ou cuidadora, prepara um ambiente para essa criança brincar, todas as vezes que você dedica um tempo para ele ou para ela, você está contribuindo para o desenvolvimento da inteligência, do aprendizado da criança. Você deve ter aprendido muitas coisas sobre o desenvolvimento da criança com seus pais, avós e com a comunidade. Vamos pensar. O que eu faço com a minha criança que aprendi com os meus velhos ou com a comunidade que faço parte? O que você fez ou faz com seu filho, com a sua filha, que deu certo e você vai ensinar para outras pessoas? O que é bom, a gente pode repetir, mas hoje podemos ter acesso a muita coisa que facilita o aprendizado e nos ajuda na saúde e no desenvolvimento da criança. Por exemplo, antigamente as pessoas confiavam em remédios naturais, como chás de ervas, para tratar uma variedade de problemas de saúde. Atualmente temos acesso a exames médicos que nos permitem verificar o desenvolvimento e a saúde de forma mais precisa. O uso de chás de ervas era muito comum para aliviar dores em bebês, em variados sintomas, como dor de barriga ou dor de cabeça. Outra coisa, antes a gente não tinha tanta informação sobre a criança e todos eram criados e cresciam juntos. Isso foi muito bom para que as crianças crescessem juntos, se sentindo pertencentes aos seus grupos. Mas a gente também sabia que a criança não ficava no meio dos adultos, que a criança desde cedo tinha que se acostumar a dormir sozinha, mesmo chorando. E às vezes a gente ainda ouvia que era manhosa, quando na verdade estava com medo. Muitas vezes a gente vai repetir o que foi aprendido com quem veio antes da gente, e isso é muito positivo. Mas que bom que também temos a oportunidade de conhecer outras práticas que contribuem para que a criança cresça e se desenvolva com outros recursos. Agora, pensando nesses recursos, vamos refletir sobre etapas importantes que fazem parte do desenvolvimento infantil. É muito importante saber que existem fases que a criança passa e quanto mais a gente sabe o que a criança pode desenvolver em cada fase, mais a gente pode ser intencional para ajudar a criança a aprender o que ela precisa naquela fase, para que possa avançar para a fase seguinte. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas atitudes que podemos verificar se a sua criança está acompanhando aquilo que se espera. E por que precisamos saber? Se você identificar que a criança não está dentro do esperado, é hora de procurar apoio médico. O posto de saúde, buscar os profissionais que podem contribuir com o desenvolvimento da criança. Então é hora de avaliar, de 0 a 12 meses. Nesse período, a criança, quando pequenininha, vai chorar para demonstrar que alguma coisa está desconfortável, por exemplo, para dizer que o xixi, o cocô, o sono, alguma dor está atrapalhando. Nesse período, a criança vai aprender a levantar o pescoço, a olhar para os lados, depois aprenderá a sentar-se, engatinhar, abrir e fechar as mãozinhas, vai aprender a falar papá, mamá, vai chorar quando for
para perto de um estranho, e tudo isso é normal. Quando estiver próximo aos 11, 12 meses, vai dar os primeiros passos e talvez já caminhe com ou sem a ajuda de um adulto. Ela gosta muito de brincar de esconde-esconde, gosta de estar perto das pessoas mais próximas, já aprendeu a dar tchau, bater palmas. E entre 1 a 2 anos, o que podemos esperar? Veja bem, nesse período a criança pode subir e descer as escadas engatinhando, já consegue andar com mais equilíbrio. Ela pode ter dificuldade de dividir objetos, pode apresentar comportamentos de birra quando contrariada. Então é muito importante conversar e já estabelecer os limites sem precisar bater, pois ela encontra-se numa fase muito especial e o que você ensinar, ela vai aprender. A criança já consegue compreender ordens simples, acompanhadas de gestos como não pode, também já consegue falar frases simples como dá nenê, consegue interagir com outras crianças, brinca de faz de conta, como se estivesse fazendo comidinha, gosta de explorar os ambientes. Já vimos que muita coisa a criança aprendeu, mas o que ela vai demonstrar entre 2 e 3 anos? Vamos lá. Quando a criança chega nessa fase, ela já consegue, por exemplo, usar colheres, lápis ou caneta e já consegue fazer esse movimento de preensão, que é esse movimento aqui. E ela também começa a aprender a controlar o xixi e o cocô, primeiro ao longo do dia e depois à noite. Consegue subir e descer escadas usando os 2 pés, já tem capacidade de comer sozinha, derramando pouca comida, consegue se vestir com o auxílio de um adulto. Olha quanta coisa a gente está aprendendo. Vamos ficar atentos agora ao que acontece com a criança dos 3 aos 4 anos? Nessa fase, a criança desenvolve habilidades de coordenação motora fina, amplia seu vocabulário, se expressa em frases completas e adquire maior autonomia em suas atividades diárias. Nesse período, a criança já consegue pular, correr, subir, descer, come e se veste sozinha, gosta de explorar os ambientes, veste-se, mas ainda precisa de ajuda para calçar os sapatos. A criança também consegue compartilhar brincadeiras e objetos, já consegue acolher um coleguinha quando percebe que se machucou. Aquele medo de se separar do seu pai, da sua mãe ou do cuidador já diminui. Ela consegue identificar quando um colega está se sentindo triste ou feliz e é sensível, consegue compreender quase tudo, mas ainda tem dificuldade de dividir. Começa a brincar de faz de conta e adora brincar de imaginação. Agora já pede ajuda quando precisa, consegue diminuir as birras, pois compreende melhor as orientações, começa a diferenciar o que é certo do que é errado. Como é lindo ver toda essa evolução, não é mesmo? Ela está crescendo e se desenvolvendo e agora, quando chega entre 4 e 5 anos, consegue correr e falar, come sem a ajuda de ninguém, a não ser para cortar os alimentos mais duros, se equilibra melhor, pinta com mais segurança e respeita os limites dos desenhos, também já dorme por mais tempo, já consegue compreender emoções como tristeza, alegria, raiva e expressar esses sentimentos. As crianças começam a ter mais noção de tempo, inclusive passam a entender mais sobre os conceitos de manhã, tarde e noite, e ontem, hoje, amanhã. E é importante saber que nessa fase as crianças desafiam limites, testam os adultos, recebem regras e conseguem cumprir. E o que faço se percebo que minha criança não está crescendo e se desenvolvendo como acabei de ouvir? É hora de buscar ajuda e refletir sobre o que estou fazendo, se está contribuindo para esse desenvolvimento. Lembre-se, os pais, mães e cuidadores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento saudável das crianças. Eles são os principais responsáveis por criar um ambiente seguro, afetuoso e estimulante que forneça as condições necessárias para que as crianças possam explorar, aprender e se desenvolver de forma plena. É importante que compreendam que cada criança tem seu próprio ritmo e padrão de crescimento. Entretanto, é muito importante acompanhar de perto o progresso da criança, buscando identificar possíveis atrasos ou problemas e intervir de forma adequada. Então você pode me perguntar, como posso contribuir com o crescimento e desenvolvimento da criança? Vou te dar algumas orientações.
É preciso estabelecer rotinas, regras e limites claros. Isso ajuda a criança a desenvolver habilidades de autorregulação e se adaptar ao mundo ao seu redor. Assim, beneficiará o desenvolvimento da criança. Horários de refeições estabelecidos, hora de sono, momentos de banho, tempo de descanso, hora de brincar. Quando as atividades são desenvolvidas dentro dos períodos estabelecidos, o cérebro que está em pleno desenvolvimento tem benefícios de aprendizagem. Outro fator muito importante para beneficiar o desenvolvimento é o afeto dos pais, mães e cuidadores com a criança. Quanto mais afetuoso é o lar, maior é a segurança, a linguagem, a regulação do sono, maior é a facilidade de receber as orientações. Por fim, da mesma forma que a rotina, o afeto, a segurança no ambiente favorecem o desenvolvimento infantil, se uma criança está crescendo num lar com muitas brigas, gritos, discussões, sem o tempo de cada coisa estabelecida, essa criança apresenta comprometimento no seu desenvolvimento e pode afetar a aprendizagem. O comportamento pode se apresentar com agressividade, desobediência e até mesmo com psicossomatização, quando a criança começa a manifestar doenças repetidas como inflamações em garganta, dores de barriga, como forma de chamar a atenção de pais, mães e cuidadores para que o lar fique mais tranquilo. E aí, esse conteúdo ajudou? Já sabe que deve procurar ajuda, orientação e apoio se alguma coisa que você ouviu aqui chamou sua atenção, combinado? E eu te espero na próxima sessão. Até lá!